Hoje eu quero conversar com vocês, nesses minutos, sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração, séria, vai aparecer aqui na tela, e é uma palavra também voltada para o Rodolfo de maneira específica. Que tipo de pessoa você é? Pergunta aí para quem está do seu lado, que tipo de pessoa você é? Aleluia, deixa eu pegar minha água aqui, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ler de 11, versículo 11 até o capítulo 3, de 1 a 3, eu tenho convicção total e espiritual de que Deus, Ele deseja falar com você. Você pode falar amém? Amém. Segundo 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou tentar pregar o paletó até o final, se eu resistir. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz me ajuda. 1 Coríntios, depois de Romanos, capítulo 2, de 11 até o capítulo 3, versículo de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus. Mesmo assentado em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler e diz assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3, de 1 a 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Versículo 14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Diga, elas são discernidas espiritualmente. Fala para Deus, para Ele falar com você. Esse Espírito fale com você. Diga: Senhor, fala comigo. Quem sou eu? Que tipo de pessoa eu sou? Se eu sou alguém natural, alguém espiritual, alguém carnal, se eu conheço as coisas de Deus. Porque talvez você venha para o culto domingo após domingo, mas ouvir as coisas espirituais é muito difícil para você, porque a Bíblia vai dizendo que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las. Eu queria que você orasse sobre isso e falasse: Deus, me ajuda a entender a tua palavra, me ajuda a entender as coisas do Espírito, a entender as coisas espirituais. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa captar a atenção do teu povo que está longe, que está distante, que muitas vezes não é quebrantado e não tem temor do Senhor, mas abre o coração daqueles que têm temor, mas estão sendo afligidos, assolados, esmagados, ansiosos. Nós repreendemos toda obra maligna, e que o Senhor faça uma obra linda, especial, e nós queremos descobrir que tipo de pessoas nós somos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer amém? Todos nós desejamos crescer como pessoas. Eu tenho certeza que não há ninguém aqui que quer chegar depois de 5 anos e olhar para trás e ouvir das pessoas, ou talvez olhar no espelho e dizer: eu não mudei nada, eu não mudei nada. O problema é que nós achamos que mudamos, mas as testemunhas da nossa mudança, que são a nossa esposa, marido, amigos de trabalho, não dizem que nós não mudamos. Pessoas dizem: você continua o mesmo salafrário, você continua o mesmo, você é a mesma pessoa.
Mas eu acredito que o maior desejo que nós temos aqui é passar um período e dizer: há algumas áreas na minha vida que mudaram, eu mudei, eu estou melhor, eu sou alguém, eu cresci, eu sou alguém que antes eu não conhecia as coisas de Deus, hoje eu compreendo as coisas de Deus. E a minha pergunta para você é essa: como é que as pessoas definem quem é você? Como é que as pessoas estão definindo quem é você? Será que você sabe quem você é? A gente tem pregado muito sobre isso, a gente fala muito sobre isso. Isso aqui não é divã, é Bíblia. Pergunta aí para o irmão que está do seu lado: quem é você? Por isso, que tipo de pessoa você está se tornando? Que tipo de pessoa, o tempo passa, você vem domingo após domingo, ou de 15 em 15 dias, você tem 10 anos de vida cristã, e que tipo de pessoa você está se transformando? Porque Deus tem um projeto para o ser humano. Esse texto é um texto que fala de uma igreja de crentes, de cristãos, não eram de não crentes. Tanto que Paulo ele escreve aos santos que estão em Corinto. Sempre os corintianos estão no meio das coisas meio estranhas, mas aos corintianos que estão aí, Paulo escreve, e ele começa a falar uma palavra aos santos. Mas essa igreja que está aqui, era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Tinha dom de língua, tinha profecia, tinha ensino, tinha milagre, não faltava, tinha muitas coisas, mas era uma igreja categorizada como uma igreja carnal, uma igreja infantil, uma igreja sem maturidade espiritual. Eram crentes, eram salvos, mas eles não cresciam em maturidade. Eles não sabiam que tipo de pessoas eles eram. Eles não eram pessoas que podiam dizer que eles estavam crescendo à imagem e semelhança de Jesus. E aí Paulo inicia esse capítulo e ele começa a falar da sabedoria procedente do Espírito Santo. Ele começa a falar de algo espiritual. Algo espiritual não é papo para quem não conhece a Jesus. Ele começa a discorrer, ele começa a falar esse texto que nós lemos. Olha, Deus revelou essas coisas para nós por meio do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo, o versículo 11, porque quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o homem que nele está. Eu não conheço os pensamentos do Alexandre, ele sabe o que ele está pensando agora. Os corintianos que estão aqui, eu não sei o que vocês pensaram na hora que eu brinquei com Corinthians, mas você sabe. Os homens conhecem, o texto continua dizendo, versículo 11, olha, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. Você pode pregar a Bíblia, você pode ver gente no púlpito, mas só conhece a mente de Deus aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que é cheio com o Espírito de Deus. E Deus tem um projeto para o ser humano. Sabe qual que é o projeto dele para você? Que você tenha relacionamento com Ele. Você pode dizer amém? Relacionamento com Deus não é religião, porque religião é ato morto, são obras mortas, são obras bonitas, maquiadas, mas é um defunto. Você pode pegar um defunto e talvez maquiar ele, talvez fazer uma maquiagem, mas ele continua sendo um defunto, ele está morto. Assim é a religião, é obra morta. Você diz: eu venho para a igreja, eu contribuo, eu tento falar com Deus. Nós só temos relacionamento com Deus através do Espírito Santo quando nós nascemos de novo. Esse é o propósito de Deus. Sabe qual é o propósito de Deus? Que você tenha intimidade com Ele. Diga amém. Que você não fique no vazio. Você tem tanto problema de casamento, tanto problema, é óbvio, a gente tem liderança, a gente pede conselho, mas existe um Deus que para aqueles que o conhecem e receberam a Jesus, Ele fala com você, Ele direciona a sua vida. 1 João capítulo 2, versículo 27 vai dizendo que nós temos a unção. Você tem a unção? Diga amém. Muita gente diz que tem a unção, mas unção outros não, porque nem todo mundo tem a unção. Quem é que tem a unção? É o pastor, é o padre, é o apóstolo, é o bispo, é a apostila? Não, é aquele que recebeu Jesus. Quantos tem Jesus? Digam amém. Amém. Se você conhece a Jesus, a Bíblia diz que você tem a unção, e nós somos ensinados por essa unção. Nós somos ensinados por essa unção. E esse relacionamento significa algo. Sabe o que quer dizer esse relacionamento? Há um potencial espiritual que está incubado, que pode ser revelado para que você seja semelhante a Jesus nas suas atitudes. Sabe aquele problema do casamento? Jesus quer mudar. Sabe esse temperamento que é nosso, gente? Nós somos humanos. Aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Diga: proibida a entrada de pessoas perfeitas. E muita gente gosta dessa frase, porque os perfeitos não entram nessa igreja. É só aqueles que têm consciência de que querem ser semelhantes a Jesus,
mas dependem da graça de Deus. São falhos, são pecadores, mas existe um potencial espiritual. Mas agora qual que é o nosso problema nessa noite? Olha aqui para mim, eu e você. Olha aí para o irmão que está falando, é eu e você. É nós dois, nós todos. Nós enxergamos todas as áreas da nossa vida com o nosso ponto de vista, de acordo com a nossa cosmovisão, com a nossa criação, aquilo que nós recebemos. Nós enxergamos as coisas que nós precisamos aprender nessa noite. A Bíblia vai falando que as coisas de Deus precisam ser discernidas espiritualmente. Diga assim: as coisas de Deus precisam ser discernidas espiritualmente. Esse é o nosso grande problema, porque muitos de nós pensamos, avaliamos a nossa vida, o nosso problema, o nosso casamento, o nosso dinheiro, com a nossa mente, com o que nós achamos. Olhamos talvez para uma palavra que é pregada aqui, dizemos isso funciona para o pastor Ricardo Lima, para o pastor Rodolfo Capri, mas para mim não. Pensamos com a nossa mente. Nós olhamos para o nosso dinheiro e talvez Deus fala: filho, deixa eu administrar, deixa eu dar um conselho. Nós falamos: para mim não dá, porque vai faltar. Nós olhamos para a criação de filhos e falamos: não dá, porque nós pensamos de maneira humana. E Paulo vai dizendo de maneira tão forte: olha, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos. Diga: entendamos. Sabe para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente? Louvado seja o Senhor. E aí, você já ouviu isso? A pergunta é: quem é você? Existem 3 tipos de pessoas na Bíblia e nesse texto. Você está você é um desses 3 tipos de pessoas. Você é um desses 3 tipos. Você que já leu esse texto, dá estudo, já sabe, mas nós precisamos recapitular. O primeiro tipo de pessoa na Bíblia é esse aqui. Sabe qual é? O homem natural. Diga: o homem natural. O homem natural, aí talvez você fale: é o homem que não faz depilação, é o homem peludão, é o homem natural. Não é isso. O homem natural, a palavra de Deus vai dizendo, sabe quem ele é? Ele é aquele homem que não tem relacionamento com Deus. Ele até vem na igreja, ele vai para a sua célula, ele tem uma simpatia com os evangélicos. Quando você fala para ele: qual é a sua religião? Ele diz: eu sou evangélico não praticante. Ou seja, eu sou simpatizante, eu sou amigo do evangelho, eu gosto muito disso. Eu não sou católico, eu não sou espírita, eu acredito que está ali a verdade. Mas ele é um homem natural. O homem natural, ele é alguém que na verdade ele não nasceu de novo, ele não teve um encontro transformador com Jesus. Jesus não é o dono da vida dele. Ele é alguém que ouve essa palavra e ele fala amém. Mas olha só, tem um desenho, está bem ruimzinho, dá para ver? Mais ou menos? O homem natural é o que ainda não recebeu a Cristo, é aquele que não entregou a vida. Porque o texto do versículo 14 vai dizendo: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. É o homem natural. Isso aqui é uma revista que nós usamos lá. Essa imagem está lá, o Começando Sua Nova Vida. Veja só a imagem. Olha aqui, está vendo essa imagem com o Ezinho ali, que é o ego? Todo mundo está vendo esse E? Está ali. E a cruz está fora do círculo. Significa que Cristo está fora da vida dele. Ele até tem um interesse pelas coisas espirituais. Olha ali, o ego, que é o eu, que é o nosso eu, está no trono. É o eu que domina. E ali, essas bolinhas que estão ali são os interesses que são controlados pelo ego. E aí vai resultar em discórdia, em frustração, em falta de alegria. O homem natural, sabe quem é o homem natural? Ele não entende as coisas do Espírito Santo, gente. Eu acho essa coisa a maior besteira que o pastor vai na Luciana Gimenez para tentar falar da Bíblia. Ele tenta falar: que a Bíblia, o Malafaia vai para babar. O homem natural, ele não aceita as coisas que são do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Diga amém. Então você, esposa, que seu marido não é crente, fala do Evangelho para ele, fala de Jesus para ele, mas não espere que ele venha agir como um crente, porque ele é um homem natural, ele não recebeu Jesus ainda. Aí você fala: eu não entendo por que ele está dízimo, não entendo por que ele não faz isso. Porque o homem natural, ele não tem o Espírito Santo ainda, o Espírito está morto, ele não conhece a Deus. E aí você fala algumas coisas e está empolgado: eu vou ser líder de célula. Ele fala: palhaçada essa de líder de célula, ok? Vai ficar fanático, ir na igreja de manhã, tarde, de noite, e uma vez só tá bom? E aí você briga com ele, xinga ela, xinga os seus pais, que você não entendeu que é o homem natural. O homem natural está separado de Deus.
O homem natural pode estar aqui nessa noite, mas ele está longe de Deus. O homem natural é aquele que brinca com as coisas espirituais, ele não é capaz de entender as coisas de Deus. Você pode falar, mas Jesus morreu na cruz, é graça, é salvação. O homem natural é alguém que está fora da sua vida, e você se frustra com ele, briga com ele, taca a Bíblia na cabeça dele. Ele só vai entender as coisas espirituais quando ele entregar a vida dele a Jesus. Diga amém. O homem natural nós relacionamos, nós amamos, mas nós oramos para que ele se converta, para que os olhos espirituais sejam abertos, para que os olhos espirituais, para que ele tome a decisão. Porque olha, o homem natural, ele vem na igreja, mas ele é um peixe fora d'água. Ele gosta dos relacionamentos muitas vezes, mas ele não entende esse papo de igreja, de membresia, de dízimo, de oferta. Ele não entende. E isso não é talvez para você que está aqui nessa noite que diz, sou eu, pastor. Deus quer que você tome uma decisão nessa noite. Isso aqui não é uma censura para você, é um estado espiritual. O estado espiritual não muda frequentando igreja, frequentando célula. Muda quando aquele ex-vinho que está no trono, ele cai fora, e Jesus é entronizado naquele trono, e nós falamos, Jesus, dirige a minha vida através da tua palavra, dirige os meus interesses, porque os interesses do homem natural é controlado pela vontade dele. Ele é alguém que ele vem para a igreja, mas se tiver um churrasco no horário do culto, para onde ele vai? Para onde? Churrasco, né, gente? É de ferro. Ele é alguém que 2 horas no cinema, Chapolin Sincero colocou no Face, ele não levanta, dá uma piscada, mas no culto ele levanta umas 50 vezes para tomar água. E tem muito crente também aqui, o homem espiritual levantando umas 50 vezes para tomar água. Fala Jesus, fala. Homem natural é o primeiro tipo de pessoa. Diga assim, o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo é o homem espiritual. Diga, o homem espiritual. O homem espiritual, ele é gente como a gente. Ele falha, ele peca, mas ele é alguém que entende as coisas espirituais, porque ele está sensível à voz de Deus. Ele é minimamente sensível às coisas do Espírito. Ele é controlado, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. É o que está na imagem aqui. O homem espiritual é aquele que é controlado. Veja o versículo 15 que está na sua Bíblia. Mas quem é espiritual, ele discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Sabe o que quer dizer isso? Seus parentes não vão compreender muitas vezes. Ele não é discernido, entendido muitas vezes pelos de fora. Ele é alguém que entende, porque ele tem os olhos espirituais, não espiritualoide, espirituais. Ele enxerga com uma perspectiva dos óculos que são diferentes. Ele coloca, Deus está no controle, Deus está dirigindo. Agora veja o desenho. Cristo está no trono, o ego está abaixo, destronado, porque é uma luta de todo dia, gente. Diga assim, é uma luta de todo dia. Eu luto toda hora. O Ricardo Capra, ele quer descer da cruz. Ele quer sair, ele quer dirigir, ele quer falar, ele quer explodir. E nós precisamos o quê? Crucificar o velho homem. Crucificar. E está ali. Está vendo como é que estão os interesses? Os interesses são diferentes. Ó, veja outra imagem aqui do homem natural. Tudo bagunçado. Interesses maiores, menores. Do homem espiritual, interesses sob controle de Deus, resultando em harmonia, paz. Amém? A paz, gente. O crente fica triste, ele tem luto, mas a paz, a descanso, a confiança, a expectativa. Esse é o homem espiritual, porque é a palavra de Deus que toma a decisão para ele. Ele não fica pedindo opinião de colega de trabalho ou de irmão carnal, porque o que mais tem na igreja evangélica, inclusive nela, é irmão carnal opinando sobre as situações. Ele não pergunta para Jesus, ele não pergunta para a liderança, ele sabe, eu acho que isso aqui. E aí ele estuda, ele contamina, e aí você ouve aquele que é carnal, não aquele que é espiritual. O homem espiritual é aquele que, as decisões, quem ele é, tem a ver com a Bíblia. A Bíblia é regra de fé e prática. A Bíblia não é tesourante de crente, sabe? O cara carrega, hoje é celular, né? O cara carrega aqui de baixo, está até amarela de suor a página, mas nunca abriu a Bíblia. Tem irmão, tem vários, pentecostal, tradicional, Bíblia molhada, coisa nojenta, que ele carrega aqui, mas ele não usa, ele não crê, ele não conhece, ele não bebe dessa palavra. Este é o homem, diga assim, homem espiritual. Então até agora você vai ver quem você é: o homem natural, o homem espiritual. Mas tem um terceiro tipo, que é o mais comum, que é o homem carnal.
O homem carnal, você sabe quem que é o carnal? O carnal, você é a minha mulher, marido, carnal. Carnal é o fulano, o carnal é o outro. Mas o homem carnal, veja só, é alguém que recebeu Cristo, ele é crente, diga amém. Mas ele vive em derrota, porque confia nos seus esforços para viver a vida cristã, no seu braço. É por isso que ele vai e não consegue continuar. Ele vai e ele desiste. Veja só, olha como está. Cristo não está fora. No homem natural, Jesus nem está lá. No homem carnal, Jesus está ali, mas está destronado. O ego continua entronizado e os interesses são controlados pelo ego, resultando em discórdia, briga. Olha para a sua vida, querido. Você tem relacionamento, mas não é incomum. Você briga com todo mundo. Sei que você está envolvido numa picuinha, num problema, e aí você, carnal, talvez olhe e diz: é porque eu sou um cara tão de Deus, e a Bíblia diz que aqueles que seguirem a Jesus e viverem piedosamente sofrerão perseguições. Você acha que é você esse? Nada minha não. Você é carnal, irmão. Talvez o carnal, ele é um crente, mas ele é um crente que quando ele ouve uma palavra, ele não recebe a palavra avaliando com olhos espirituais, ele avalia se ele gosta ou não gosta da palavra. Ele ouve um seminário de finanças como o pastor Ivanildo Teixeira, e ao invés dele falar duas perguntas, tem a ver com a Bíblia e o que eu preciso mudar, ele olha e ele diz assim: não gostei desse pastor aí, não gostei do jeitão dele aí, eu não gostei do jeito que ele fala. O homem carnal, o homem espiritual é alguém que diz: Deus, o Senhor quer que eu mude outra coisa? Não é meu estilo, mas o Senhor está falando, é a Bíblia. O Senhor quer mudar? Tem alguma área que a minha vida precisa ser disciplinada? O homem carnal é aquele que ouve uma palavra como essa, uma palavra sobre filhos, como tivemos aqui, e ouve um burburinho, e Deus nos acude em várias células, e ele olha e fala: aquele pastor pode lá, muito duro, não gostei da palavra dele. O homem carnal. O homem carnal, ele não olha para a palavra e diz: olha, é duro, porque eu estou tão distante daquilo que a Bíblia diz, e é tão difícil praticar a palavra de Deus. Ele é alguém que não demonstra mais temor, ele não vive em vitória. Cristo foi destronado. Mas agora eu abro um parênteses antes de dar alguns conselhos. O que é que faz eu e você sermos carnais? O pecado. Digo pecado. Pecado não confessado, porque todo mundo peca aqui. Tem alguém que não peca? Tem alguém que não peca? Jesus, eu fico pensando que ele disse em João capítulo 8, que aquela mulher estava ali, que quem tivesse nenhum pecado atire a primeira pedra. Vai contando-se uma história que Jesus estava falando ali, e o Manuel estava lá no meio dos discípulos, e Jesus falou: quem estivesse sem nenhum pecado atire a primeira pedra. O Manuel tacou a pedra, e Jesus falou: você nunca errou? E aí ele falou: dessa distância não. Muitos de nós somos assim. Tenho medo de falar quem é que não tem pecado. Quem é que não tem pecado atira? Todos nós pecamos. Todos pecaram. Diga: todos pecaram. Mas sabe qual é a diferença do espiritual para o carnal? O espiritual, ele peca e ele confessa. Ele confessa. Ele diz: Deus, eu não aceito. Senhor, muda a minha vida. Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque para de brincar com o pecado. O pecado te entorpece, ele cega você. Ele cega você para a realidade da palavra de Deus. Ele faz com que você não ouça conselhos, e faz com que você zombe das coisas espirituais, e faz com que você ache que você tem que agir de acordo com a sua opinião, do seu jeito, da sua maneira, administrar o seu casamento do seu jeito, e ele está acabando. E aí você só procura ajuda quando quase não tem mais jeito. Tem um monte de coisa acontecendo no seu casamento, acabando com ele, e você não abre, porque o marido ou a esposa fala assim: não fala nada para ninguém, se falar o bicho vai pegar. Não abre, e aí você não abre, vai adoecendo, morrendo, pecado, não fala, não pede ajuda. Aí lá na frente, a gente brinca com o pecado, a gente pede ajuda quando não dá mais nada para fazer. Olha, quais os conselhos a Bíblia nos dá? Palavra para nós, vale para todas as áreas. Eu quero deixar alguns conselhos para você anotar, para que você entenda quem você é. Aí, essa é a pergunta. Diga assim: quem sou eu? E o que você fosse refletindo? Você é um homem carnal, ou espiritual, ou carnal? Todo homem natural pode passar nessa noite a ser espiritual, se ele receber a Jesus. E todo homem espiritual, se marcar, se fizer besteira e não confessar, ele passa a ser carnal. E você que é carnal, Jesus quer libertar você dessa vida esmagada de rock espiritual, de altos e baixos. O Espírito Santo é uma provisão para você. Diga glória a Deus. Primeiro conselho: trate seriamente o pecado em sua vida. Trate seriamente o pecado em sua vida, meu irmão. Trate seriamente
o pecado em sua vida, ou seja, confesse os seus pecados hoje em nome de Jesus. Não é questão de ter ou não ter pecados, meu irmão. Eu não sei a quantidade de pecados, e muitas vezes o diabo está falando assim para você: você tem muito pecado, você tem muito pecado, é muito maior do que todo mundo. A palavra de Deus não é essa, é confesse-os em nome de Jesus. Confessar significa homologar, ou seja, Deus, eu concordo com a tua palavra, que eu fiz isso e eu me arrependo, porque nós precisamos entender que quando nós pecamos, nós tiramos Jesus do trono e nós assumimos o controle da nossa vida. E eu tenho certeza que eu e você não sabemos o que nós fazemos com a nossa vida. Diga assim: eu não sei o que eu faço com a minha vida. Você não sabe, você não sabe. Dá uma olhada ao redor. Você, não, eu sei, pastor. Há caminhos que ao homem parecem caminhos direitos, mas os seus fins são fins, ou melhor, são caminhos de morte. São fins de morte. Nós precisamos, sabe o que? Transformar, porque quando você peca, a comunhão com Deus é quebrada. Olha aqui para mim, Deus quer que você tenha comunhão com Ele, querido. Orar e saber que Ele vai ouvir. Ele vai ouvir a sua oração, diga amém. Mas você ajoelha e fala: ó Deus, Senhor, provê. E você não acredita, porque você está longe de Deus. Porque quando a gente peca, a comunhão é quebrada. Mas quando nós confessamos, a comunhão é restabelecida, a intimidade. Nós podemos chamar Deus de Abba, Abba Pai, Abba Pai. Eu quero dizer para você que você não se torna carnal porque você pecou 1, 2, 10, 20, 30, 40 ou 100 vezes. Sabia disso? Fala: sério, pastor? Então eu posso ir pecando 100 vezes? Não, é claro que não. Mas você não é carnal porque pecou. Você se torna carnal quando o seu coração fica incrédulo, quando você não obedece a palavra de Deus, quando você ouve a voz do diabo que diz assim para você: vai confessar de novo? Deus não é besta. De novo, você acabou de pedir perdão ontem, falou para o Senhor: ó Deus, eu não vou fazer mais. Fez de novo, não pede perdão. E aí, nós acreditamos nessa palavra do diabo, nós acreditamos nessa mentira do diabo e tentamos nos consertar. E sabe qual que é o resultado? Nós nos tornamos crentes carnais, distantes da unção e da vida abundante de Deus, infelizes, piores do que aqueles que não conhecem a Jesus. Eu digo para você que o crente carnal, ele é muito mais infeliz do que o homem natural, muitas vezes. Ele é mais infeliz do que o não crente. E eu explico. Porque o não crente ainda ele não sabe o que é a luz. Você viu? Igual ele vive ali nas trevas, ele acha que está bom, ele não vislumbrou a luz, ele não teve a experiência da nova vida. O crente carnal é alguém que experimentou a luz de Jesus, ele teve uma mudança, mas ele está vivendo aquém daquilo que ele já sabe. Isso é uma tragédia, porque você não consegue viver a vida abundante, mas também não consegue ir embora, porque você sabe que não pode ir embora, e vive uma vida infeliz, nos bancos das igrejas, muita gente morrendo, muita gente longe de Deus, muita gente perecendo, padecendo. Por isso, sabe qual é a pergunta que eu quero fazer para você aqui? É isso: você quer deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida nessa noite? Diga amém. Você quer acabar com as marcas? Tem marcas, gente, olha aqui para mim, tem marcas do pecado da minha família. Eu tenho uma família abençoada. Tem marcas que estão nas vidas sua, machucando, esmagando, destruindo, que faz você chorar, que tem alguma coisa que é um fator limitador, você não consegue liderar e ir além, não é? Você fala: é verdade, pastor, eu quero ir, mas não vou. Parece que tem uma tampa, parece que é algo que me impede. E a Bíblia vai falando algo que nós precisamos entender, que é o fruto do Espírito. Talvez é a expressão maior do homem espiritual, mas as obras da carne são as expressões do homem que é muitas vezes convertido ou não, mas que não tem o Espírito Santo de Deus, ou aquele que é convertido, mas que não confessa o seu pecado. Veja o que a Bíblia diz aqui rapidamente. Vamos ler todos juntos? Vivam. Mais uma vez, vamos do zero, vamos começar. 1, 2, 3. Por isso digo: vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja é contrária ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Vamos parar aqui. Sabe o que é isso? Jesus está falando que dentro de você tem uma luta da carne com o Espírito. É por isso que é muito difícil vir orar às 6 horas da manhã, porque o Espírito fala: sopra, levanta para orar, vou levar uma unção na sua casa. Mas a carne fala: fica mais um pouquinho aí. O Espírito fala: olha, convida o seu vizinho para vir à cela, ele virá. A carne fala: ele é chato pra caramba, não vou convidar não. Ele não fala bom dia para mim, que vá para o inferno. Você não pensa nisso.
sem Jesus. Ele, eu vou o outro é legal, hein? O cara é sangue bom. Ele eu quero do céu comigo. Esse outro não, pode ficar do jeito que está. O Espírito fala, vamos para o CTM. A carne fala, tem que lavar roupa. O Espírito fala, se envolva com a célula, com a obra de Deus. A carne fala, você não tem tempo. O Espírito fala, seja generoso, entregue na obra de Deus. A carne fala assim, vai faltar, vai acabar, não vai ter. É um conflito. E aí o texto continua dizendo, sabe o que o texto continua dizendo, que está aqui? Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, presta atenção, são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não tem dessas feridas dentro da sua casa, meu irmão e minha irmã? Não tem uma série dessa lista que são coisas que estão provocando cicatrizes, e você é alguém muito constrangido, que tem vergonha, constrangimento, a cicatriz do pecado, feridas abertas. Tem uma série de coisas, vamos lá por partes para aparecer aqui, que são áreas que precisamos confessar: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Eu não preciso nem falar disso, querido. Você não tem plenitude no casamento, a internet te escraviza, é talvez um ferrão que grudou o teu coração, você não consegue libertação, você está viciado, o adultério que acontece por causa de Facebook, muitos divórcios acontecendo, muita gente sendo fisgada, enganada, gente que tem aberto brechas a Satanás. O Facebook virou lugar de exposição. Gente, vez ou outra, eu tenho muita gente, mas sou um pastor, vez ou outra eu fico desconfiando por quê? Algumas páginas de jovens e moças da igreja que, na verdade, irmãos do céu, o diabo deve bater e falar assim: oxe, é meu esse aí, porque parece revista pornô. Tem algumas declarações que o namorado faz para a namorada, ou na rede social, que são coisas que não agradam a Deus. Gente, é Facebook que está dedicado ao diabo. Tem alguns que eu olho e falo assim: esse aí o cão já laçou, é deles Facebook. Talvez você precisa se arrepender nessa noite. Precisa, Deus, tem misericórdia. Tantas outras coisas, gente. Gente, marido ou esposa faz greve de sexo. Ele fala: ó, se você não comprar, não tem. Destruir o casamento. Se você fez errado, não tem. Se você gritou gol do Corinthians, não tem. Se você gritou gol do Palmeiras, aí não tem jeito. Gol do Palmeiras. Brinca com o irmão, tá na boca. Né, Marcelo? Gente que brinca, estou falando de coisa séria, chantagens, brincam com coisas espirituais. Por isso nós precisamos piadas indecentes. Crente, eu falei lá semana passada, lá da festa dos casais, começou a tocar aquela música lá, os casais, já perdeu o critério, gente. Eu não estou falando de moralismo, ok? Moralismo, legalismo, julgamento, nós estamos falando disso. Outras áreas, talvez está aí, idolatria, feitiçaria. Idolatria, gente que é crente, mas ele não pode ter os sapatos virados para baixo das árvores, vai morrer amanhã dos filhos. Vai arriscar, pastor. Ele vê uma escada, ele não passa, ele vê um gato preto, ele é crente, ele tem medo. Ele fala: sai dó, Jesus. Deus que criou o gato preto, tem um na minha mãe que chama Totó, que é uma bênção, mano. Totó. Bicho bem cheio de Espírito Santo, Totó. Já você vai conhecer o Totó, você vai ver o que eu estou falando. Cheio de negócio, ungido. Aí você vai falar que gato preto é do diabo. Gente que tem elefante com o traseiro para fora. Crente no Salmo 91. Um dia eu fui visitar uma família, estava lá com o Salmo 91 lá. Aí eu falei: não estou acreditando no que eu estou vendo. Não, pastor, estou na leitura da Bíblia, estou chegando no Salmo 91. Ó, esse é o irmão desse. Salmo 91, quem não leu 91 e 92? Virou a página. Superstição, idolatria, sabe o que é, gente? Não é só macumba e adorar o diabo, é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Seu trabalho é o seu ídolo, sua filha é o seu ídolo, o seu time de futebol é o seu ídolo, o seu partido político é o seu ídolo, a sua esposa é o seu ídolo, o seu dinheiro, o seu status é o seu ídolo. Feitiçaria, outra coisa que está aqui: ódio, discórdia, ciúme, ira e egoísmo. Gente, olha aqui para mim, não desliga não, filho. Espera uns minutinhos. Você vai para o cinema ficar lá: ódio, discórdia, ciúme, ira e egoísmo. Tem na sua casa?
Tem na sua vida? Ah, na minha vida não, cheio de Espírito Santo, de crente que odeia o outro, gente que não fala com o outro, e não fala, o pastor não sabe, mas gente que fala mal da vida do outro, maledicente, gente que fala, ó, eu ia lá na célula sua, viu pastor, mas não vou porque lá tem um fulano de tal, o Wesley vende suco e não vende coca, então eu vou lá não vou, não fala nada não, não vou. O fulano eu gosto do fulano, o ciclano eu não gosto. Ódio, ira, discórdia, despedice, tantas coisas, guerra de silêncio dentro da sua casa. Gente, eu não consigo compreender como um casal de crentes consegue. Eu ouço história, porque eu fiquei dias sem falar com a minha esposa e com o meu marido. Gente, isso é obra do inferno. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, não tem lugar ao diabo, ou seja, não durmam brigados, resolvam, amém? Por isso Paulo vai falando: eu não discuto falar como a espirituais, mas como a criança. Eu não posso dar a vocês ainda alimento sólido, mas o leite, a mamadeira, é tempo de arrependimento, trate seriamente o pecado, ciúme, isso aí não tem aqui nos casamentos da igreja, tudo gente madura. Você lembra que eu falei da roupa, não sei se foi domingo aqui, da roupa que precisava melhorar? Foi domingo à noite? Quantos ouviram a roupa dos jovens que tinha que melhorar? Diga amém. Eu falei: aqui não é, tem que ter uma decência. Aí eu vi um monte de irmã, olha a motivação dela: aleluia, fala a Deus. Esse é irmão desse, está preocupado com a decência da casa de Deus. É o ciúme, é aquele negócio, o marido coitado pode andar nem na igreja, ele toma beliscão, pancada, o cara vive roxo o braço dele, em calor, e o cara de quase de paletó. Ou o contrário também é verdadeiro, gente doente, você precisa de cura em nome de Jesus. Seu casamento sufocado, está acabando por causa da desconfiança, está acabando porque Satanás incita você a não confiar no seu cônjuge, e aí você usa aquele papinho que não confio em você, eu não confio nos outros. Deus tenha misericórdia. Obra da carne, guerra de silêncio, isso, a paz acabou. Seus filhos são irritados pela maneira como você trata eles. Eu já vi pai tratar filho aqui, meu Deus do céu, ele tá gritando com o moleque. Eu falei: você imagina em casa, ele deve pegar a cabeça dele de madeira lá do lado, na frente dos outros, ele pega o menino, ele puxa a orelha dele, volta a arrancar. Ele, aqui é disciplina, eu ouvi a mensagem do pastor Clóvis. Não entendeu nada. Uma outra coisa, na sua casa é discussão o tempo todo. Pensa aqui comigo, isso aqui não é para acusar você, querido, que nos visita, e você crente, é para trazer você a entender que tipo de pessoa você é. Homem natural, carnal ou espiritual. Trate o pecado, confesse o pecado, diga: Jesus, eu não aceito isso na minha casa mais, eu não aceito na minha vida mais isso, em nome de Jesus. Gente que só pensa em si, ele não ouve os outros. Outras áreas, dissensões, facções, inveja, você já viu isso? Predileção dentro do lar, pais que favorecem um ou outro, coração voltado para as coisas materiais. Meu irmão, eu quero profetizar que Deus abençoe essa igreja e você vai prosperar, amém? Indiferente se o crescimento econômico está indo assim, a igreja vai na contramão. Já vivemos crises no Brasil tão grandes e a igreja prosperando. Você será abençoado. Fala para o irmão que está do seu lado: você será abençoado. Mas olha aqui, mas a sua vida como discípulo não pode ser pautada com uma vida voltada para as coisas materiais, porque isso aqui vai acabar, isso aqui vai terminar, e pode ser nessa noite. Vai vivendo para juntar tijolo, para comprar casa, e só isso, esquecer da coisa de Deus. Vai ficar aqui para a besta do Apocalipse usar os seus recursos. Ele vai usar para fazer a campanha política dele lá. Vai ficar. E por isso, edifique, faça o melhor. Que Deus te abençoe, que você viaje para a Europa, que você viaje para a praia, que você vá para tudo que é lugar. Amém? Quantos recebem isso? Deus quer abençoar você, mas a sua vida não pode ser imensamente voltada para a ganância. Deus chamou você para repartir. É Pai nosso que estás no céu. O Pai é nosso, o pão é nosso. Diga: o pão é nosso. Outra coisa, facções, é guerrinha, é briguinha. Eu gosto dele, eu gosto do outro. Eu prefiro o pastor Rodolfo, o pastor Ricardo, não sei o quê. O outro é mais cajadado, o outro é mais suave, não gosto disso. Facções. Eu sou de fulano, de Beltrano. Outra coisa, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Os adolescentes estão aprendendo a beber não é na faculdade, é em casa. Os adolescentes estão aprendendo, álcool e cigarro são drogas legalizadas, certo? Mas são drogas. Os adolescentes estão aprendendo em casa. Tem uma história que conta que 4 jovens morreram num acidente automobilístico causado pela bebida alcoólica.
O pai de uma das vítimas, ao receber a notícia pela morte, chocado pela dor, ele exclamou: eu vou matar o dono do bar que vendeu a bebida. Indo, porém, ao seu próprio armário, onde ele guardava as bebidas, ele encontrou um bilhete escrito pela filha que dizia: papai, nós levamos um pouco da sua bebida, nós estamos certos que o senhor não vai se importar. O que nós estamos fazendo na nossa vida, irmãos? O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos acostumando com o pecado e coisas semelhantes a essas. Coisas semelhantes a essas. Por isso você precisa nessa noite tratar o pecado, sabe como? Confessando, dizendo: Deus, nessa noite eu estou confessando essas áreas. Não sou eu que mudo, não é você. Quer dizer, Deus, muda, perdoa, transforma. E quando você confessa, você concorda com Deus que você está 3 coisas. Primeiro, errado. Significa que o que Deus revelou como pecado é um erro. Justifica. Não dá de migué. Não negocia. Não é, confessa. Você concorda com Deus que você está perdoado. Diga glória a Deus. Você também agradece a Deus, porque o preço por aquele pecado foi pago pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. A morte na cruz é provisão para que você saia daqui transformado. E último, arrependido. É uma mudança de atitude que resultará em uma mudança de ação. É isso que Deus vai fazer. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Trata seriamente o pecado. Segundo, não entristeça e não apague o Espírito Santo. Tem a ver com esse primeiro ponto, eu nem vou adiantar mais. Não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Ele está em mim. A unção está sobre você. O Espírito Santo está sobre essa igreja. O Espírito Santo está sobre a sua célula, sobre a sua família. Há uma unção que está nesse lugar. Diga glória a Deus. Há uma unção sobre a sua vida. Você crê nisso? Receba isso em nome de Jesus. A Bíblia diz isso. Mas nós podemos entristecer e apagar o Espírito Santo. A Bíblia vai dizendo em Efésios 4:30: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E o texto continua: que seja tirado fora toda a gritaria. Você grita na sua casa? Ah, que eu sou descendente de italiano, tal. Apagando o Espírito Santo. Apagando o Espírito Santo. Ninguém está dizendo, gente. Você vê que eu uso o microfone minha vida toda. Em casa, às vezes a minha esposa fala: ei, o microfone não está aí não. É mesmo, está dentro de casa, tranquilo, estamos bem da audição, aleluia. A gente baixa o tom de voz, a gente se controla, a gente pede perdão quando a gente erra, a gente busca a presença de Deus. O texto continua dizendo: olha, lança fora amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Para de pensar o pior dos outros, em nome de Jesus. Sabe qual é a marca? Uma das principais marcas que você é cheio do Espírito Santo é quando acontece alguma coisa e a primeira reação sua é pensar o melhor para a glória de Deus. Agora você é um crente carnal, quando a primeira vez: Lucas, conheço o Lucas, eu já sabia. Não apaguem o Espírito. Diga: não apaguem o Espírito. Gente, nós vamos orar aqui alguns minutos, para que o Espírito Santo seja renovado dentro do seu coração, aquela chama seja acesa, porque você pode apagar o Espírito Santo pela omissão. Deus falou para você: vá para a reunião de oração, e você disse não, porque aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado. Omissão. O Senhor falou: se envolva com o ministério da igreja, se envolva com o CTM. Você apagou o Espírito, tipo assim, não vou. Você sabia que era para você estar fazendo algo que eu não sei, mas Deus falou com você em um dos cultos, mas pela rotina da vida você deixou para amanhã. Apagou o Espírito Santo de Deus. Apagou o Espírito Santo de Deus. Até com essa vela, sabe o que é o apagar do Espírito? Não é a perda de salvação. Nós nos tornamos crentes inúteis, crentes que perdemos a alegria da salvação, crentes que não são mais usados por Deus, crentes que não tem mais a conspiração de vida. Ele vai trabalhar, ele vem para o culto. É uma vida trágica, uma tragédia. Não é uma vida cheia de Espírito Santo, de expectativa, de sonhos. Por isso, não apague o Espírito Santo. Cuidado com o tempo livre que você tem. Você pode apagar o Espírito Santo. Você precisa de vida de oração, você precisa buscar o Senhor. Terceiro e penúltimo, quando o vai chegando aqui, sabe qual que é? É esse: enfrente todas as circunstâncias com olhos espirituais. Amém? Diga amém. Eu quero ser espiritual. Nós aprendemos no retiro de restauração, e você vai repetir aqui, que toda ação natural tem, como é, pastor lá? Repercute no reino espiritual. Vamos falar isso? Você vai repetir comigo: toda ação natural repercute no reino espiritual. Tudo, toda ação, toda
toda decisão, toda palavra, toda ligação, toda fofoca repercute lá no reino espiritual. Por isso você precisa tomar uma decisão que é a seguinte, no nome de Jesus, nessa noite. Você precisa falar assim: eu estou mudando o óculos, pastor. Eu quero enfrentar todas as circunstâncias. Não é ser um crente espiritualóide. Sabe o que é espiritualóide? Eu encontro com uns no Facebook que só Jesus para ter misericórdia. Você fala: olha, irmãos, vamos servir os pobres. Aí ele: é pastor, porque não sei o que, nós vamos lá. Não é isso. Gente é gente, amém? Se é gente, diga amém. O ser espiritual não significa que você vai viver como um anjo, não vai sair asa aí, não. Significa que nós aprendemos a usar o discernimento espiritual. Aconteceu alguma coisa, nós não olhamos humanamente, nós fazemos o que Paulo vai falando em 1 Coríntios, que todas as coisas são discernidas espiritualmente. Nós olhamos e falamos: Deus, o que o Senhor está querendo falar? Pai, qual é a direção? O Senhor está querendo ensinar? O Senhor está na minha família? Qual é a decisão? Por isso tem uma importância. Sabe o que é discernimento espiritual? É a graça de ver o invisível. É um dom do Espírito para perceber do Espírito que é. E o propósito é ver a natureza daquilo que está velado. Ou seja, tem uma série de coisas acontecendo na sua casa. Você acha que o problema é com o seu filho adolescente, mas é espiritual. Há um reino espiritual lá. Há uma série de coisas no seu trabalho. Você precisa de óculos espirituais, enxergar o que está velado. Satanás, sabe o que ele deseja? Destruir você. Ele deseja, sabe o que? Que você não esteja ligado. Aí tem uma briga na célula, você sai da igreja, porque você não está usando o discernimento, não está usando o óculos espiritual. Teve um problema ali, você vai embora. Você precisa usar discernimento espiritual, amém? Fala para o irmão que está do seu lado: abre os teus olhos, meu irmão. Abre os teus olhos. Mas agora sabe como é que você percebe as coisas espiritualmente? Rendendo-se a Jesus, rendendo-se ao Espírito Santo, deixando de ser carnal, deixando de ser uma criança mimada. Em último lugar, sabe qual é? É essa: pela fé, tome posse da plenitude do Espírito Santo, amém? Pela fé, quando a banda vai chegando, toma posse da plenitude do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Pela fé, toma posse do enchimento do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Existe uma coisa que nós precisamos entender. Há muita gente aqui, olha para mim, que nós recebemos poder sobrenatural, e isso começa a mudar a sua vida, a sua família. Quantos têm tido a família mudada? Diga amém. Mas irmão, olha aqui para mim, querido, você que está já desligando. A sua vida começou a mudar e era uma maravilha, mas de repente parece que o cano ficou sujo. Aí você fala: olha, havia mudança, mas agora não está mudando mais, porque você deixou de ser espiritual e passou a ser carnal por causa da quantidade de pecados que não foram confessados e abandonados. E aí, existe uma coisa, que o relacionamento com o Espírito é ao mesmo tempo decisivo e progressivo. Decisivo, porque a vida cristã é fé, não é emoções. Diga assim: a vida cristã é pela fé, não é pelas emoções, gente. Você deixar a emoção, irmão, eu não vou pedir para você levantar a mão. Não precisa levantar. Quantos aqui tiveram vontade de ficar em casa? Tem um monte que não estava com vontade de estar aqui, mas nós estamos aqui pela fé. Deus, eu não sinto, mas eu creio na palavra de Deus. É decisivo, mas progressivo também, porque quanto mais nós andamos com Deus, mais Jesus muda o nosso caráter, mais Ele muda a nossa família, Ele muda as nossas finanças, os nossos filhos, quem nós somos, os nossos sonhos, Ele cura as nossas feridas. Por isso eu quero dizer: você quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Diga amém. Não dependa de emoções místicas. Não dependa de emoções, porque as emoções podem vir ou não. A base para você ser cheio é a palavra de Deus. A base para você ser cheio com o Espírito Santo é a palavra. Por isso muita gente duvida e fala: pastor, eu não vou ser cheio do Espírito, porque eu sou novo convertido, eu pequei hoje à tarde, olha, eu estou lutando. Não depende de você. Você precisa confessar os seus pecados, mas você recebe o Espírito Santo por causa de duas coisas que estão aqui. A primeira é uma ordem. Diga assim: é uma ordem. Sabe o que a Bíblia diz? Não vos embriaguem com vinho em que há contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. É a ordem de Deus para a sua vida. Louvado seja o Senhor. Você vai sair daqui dessa noite cheio com o Espírito Santo, porque Ele ordenou. Você precisa se deixar ser cheio com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é só isso que você fala: é uma ordem, mas como eu faço? É uma promessa de Deus também. É uma promessa. Ele disse que derramaria do Espírito Santo, porque o crente carnal, ele vive no esforço dele. Eu vou vencer o pecado,
eu vou parar de beber, eu vou parar de fazer isso. E ele não consegue, porque é o Espírito, não é só a carne, irmão. Tem um monte de gente que fala, pastor, eu não vou para a igreja, porque quando eu parar de fazer isso ou aquilo, ou parar de pecar, eu falei, filho, isso vai acontecer, mas é o Espírito Santo que faz, não é o seu braço. Nós não temos o poder de mudar a nós mesmos. Por isso, como é que você pode ser cheio, meu irmão? Recebendo a Ele pela fé nessa noite. Fique de pé no seu lugar. É pela fé. Como é que você recebeu Jesus? Pela fé. Nessa noite, você precisa primeiro confessar os seus pecados e dizer, Deus, perdoa, me lava, me purifica, me muda. Eu queria que você confessasse, porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar. E aí você vai orar e dizer, Senhor, a Bíblia diz, deixem-se encher pela fé. Eu estou pedindo ao Senhor, enche-me com o Espírito Santo. E você precisa acreditar que Deus vai fazer isso por causa da promessa que está aqui. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa implorar nessa noite. Você não tem que negociar com Deus. Você recebe isso pela fé. É pela fé. Eu acredito, eu bebo, eu me encho pelo Espírito Santo. Eu abro a minha boca espiritualmente e digo, Senhor, eu acredito que o Espírito Santo está me mudando. Mas eu queria que você abaixasse sua cabeça e respondesse algumas perguntas nessa noite, antes de orarmos. Você deseja viver uma vida que agrada ao Senhor? Vai respondendo, não desliga não. De verdade, Deus sabe que quando Ele olhar para o teu coração, Ele sabe se você quer de verdade viver para agradar a Ele. Talvez você não consegue, mas a minha pergunta é, você deseja viver para agradar ao Senhor? Vai respondendo isso ao Senhor, começa a orar. Você está pronto para submeter a sua vida total e irrevogavelmente ao Senhor Jesus? Vai respondendo isso nessa noite. Você confessa todo o pecado conhecido que o Espírito Santo está trazendo à sua lembrança, para experimentar a purificação e o perdão de Deus? Vai confessando, querido. Eu queria que você fosse fazendo essa lista. Mas eu quero dizer para você que você não é cheio porque deseja ser cheio ou porque confessa os pecados. Tudo isso é necessário, mas você é cheio pela fé. É uma promessa do Senhor, é uma promessa de Deus. E eu queria que você fosse orando em nome de Jesus enquanto a banda vai cantando e a banda vai ministrando. Vai orando, querido, em nome de Jesus. Está na hora, gente, de mudarmos de canal espiritual. Está na hora de pararmos de sermos crianças em Cristo, crentes carnais, crentes que não são dirigidos pelo Senhor, ou crentes que julgam uns aos outros, crentes que estão autossatisfeitos. É tempo de dizer, Senhor, eu quero ser um homem espiritual. Ou talvez você que está nessa noite que diz, eu não tenho compreendido as coisas do Espírito, e nessa noite, pastor, eu estou entregando a minha vida nas mãos de Jesus. Vai cantando, cante essa canção, vai falando com Deus, vai dizendo.